Boa noite, Jean. Boa noite, Maria, Laura. Boa noite, Mara Oliveira. Boa noite, Evelyn Leone. Boa noite, Cláudia Maria. Boa noite, Marcos Cirani. Boa noite, Thalita Sanfer. Boa noite a todos vocês que vão chegando aos pouquinhos aí aqui na nossa página Paróquia Santa Terezinha JF. Hoje a gente está começando mais um Pascal Entrevista e o tema de hoje é a música na liturgia, um tema que vai trazer aí com certeza muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? As pessoas que gostam da parte musical nas celebrações vão poder esclarecer muitas dúvidas no dia de hoje. Já temos aqui inclusive algumas perguntas já para a gente poder fazer para o nosso entrevistado de hoje, que é o Padre João Francisco. Quem esteve na última novena dedicada a Santa Terezinha em outubro do ano passado pôde acompanhar uma das missas da novena com o Padre João Francisco, e foi uma das celebrações na nossa novena, uma das mais emocionantes e uma das mais tocantes, né? Sem falar as outras, sem dúvidas, a participação dos outros sacerdotes que vieram também participar conosco. Mas a do João Francisco teve um quê especial por conta desse entendimento dele, desse conhecimento também, da parte musical, algo que ele domina muito bem e que a gente vai poder esclarecer hoje com ele algumas dessas questões, algumas dessas dúvidas. Eu vou abrir já a chamada aqui para o Padre João Francisco poder participar conosco. Você que está nos acompanhando agora, essa é a hora de você compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas aqui da comunidade e de outras comunidades também, por que não, a virem participar conosco aqui do Pascal Entrevista de hoje. Tá ok? Vamos esperando então vocês chegando aí, esperar mais uma galera entrar. Quanto mais pessoas participando, melhor, pois aí nós vamos ter aí essas informações chegando para mais pessoas. Lembrando para vocês que nós temos os nossos canais virtuais no Facebook, Paróquia Santa Terezinha JF, aqui no Instagram, @Paróquia Santa Terezinha JF, e também o nosso canal no YouTube, né, que já está lá com mais de 1.000 seguidores, 1.300 seguidores. A gente agradece lá as inscrições de todos vocês e lembra para vocês ativarem também o sininho das notificações quando tiver novos conteúdos ou transmissões ao vivo. Nós vamos encaminhar essas notificações automaticamente para vocês e vocês vão conseguir acessar de imediato ou, se necessário, após essas celebrações, após essas publicações, no momento que for mais oportuno para todos vocês. Vou tirar aqui as notificações, aqui o som de notificações, que isso atrapalha um pouquinho o nosso andamento das entrevistas, né, pessoal? E o Padre João Francisco, se puder fazer isso também, colocar o celular no silencioso, vai ajudar bastante no andamento da nossa live hoje. Beleza? Vou tirar aqui do computador, que aqui eu estou armazenando as perguntas que a galera está encaminhando para a gente. Bom, vou fazer então aqui a chamada agora do Padre João Francisco para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a música na liturgia. Deixa eu abrir aqui. Adicionar. Boa noite, Padre. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo? Bem? Ouvindo perfeitamente. Como vai o senhor? Tudo bem? Muito bem. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Então tá ótimo. Então vamos começar então o nosso Pascal Entrevista de hoje, a música na liturgia, e fazendo uma breve pesquisa para a gente poder abordar esse assunto com o senhor hoje, padre. Eu vi na publicação do Catecismo da Igreja Católica que a música na liturgia ela é norteada por 3 pilares: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia e também o caráter solene da celebração. E qual é a importância da música na liturgia, norteando aqui esses 3 pilares?
a beleza, né, a função orante da liturgia, da música, elas estão intimamente ligadas num processo que a igreja sempre usou, que é o processo o que eu chamo de mistagogia. Ou seja, que a pessoa tem a capacidade de aprofundar o mistério celebrado a partir da música. Então, mais do que tudo, a música é uma ponte, ou uma porta. Eu gosto de fazer a comparação com uma porta que se abre para que a pessoa possa, então, entrar naquilo que é o profundo sentido do mistério celebrado. Essa é a função principal da música. Então, através da música, você entra no mistério de Deus, através da música você louva a Deus, né? A música tem essa função, em primeiro lugar, catequética, segundo, ela tem uma função de oração na liturgia, mas ela tem também uma beleza estética, é uma dimensão estética que é próprio dela, porque a música, se não é bonita, ela não diz nada a ninguém, né? Então ela precisa dessa dimensão estética para que ela possa, através de uma linguagem cultural, e aí a gente precisa falar também de enculturação para poder compreender bem essa linguagem cultural, né? A partir de uma linguagem cultural, ela consegue ser também expressão do ser humano que se entrega nas mãos de Deus. Ótimo. E como que são selecionadas as canções católicas? Elas devem passar pelo crivo de quem para entrar numa celebração? Então, eu faço duas distinções. Primeiro, você precisa classificar a tipologia, né, da música na liturgia. Mas antes disso, você precisa classificar que lugar a música encontra de forma geral dentro da religião. Porque você tem uma música religiosa, por exemplo, o Fafá de Belém cantou uma música belíssima, né, dedicada a Nossa Senhora, que não é litúrgica, mas é uma música religiosa. Né? O Roberto Carlos canta diversas músicas religiosas, que não são litúrgicas, mas elas são religiosas. Então preciso fazer essa distinção entre aquilo que é religioso e aquilo que é litúrgico. Né? Depois a gente faz uma outra distinção que é entre a tipologia de música. Quando eu digo tipologia, eu estou me referindo a um tipo de música próprio para aquele lugar. Aí você diz dois tipos. Uma música para acompanhar o rito e uma música que é rito. Isso aqui é uma grande novidade do Concílio Vaticano II, porque o concílio aconteceu na década de 60, começou em 1962. E a primeira coisa que ele se preocupou foi com a música litúrgica. Aí o concílio diz o seguinte, olha, a música é parte integrante, você não pode dispensar a música da liturgia, ela faz parte da liturgia. Aí você faz essa distinção entre aquela música que é rito e aquela música que acompanha o rito. Por exemplo, o cântico de entrada é um tipo de música que acompanha o rito. Terminou a procissão de entrada, acaba a música. Ou a procissão das oferendas, né? Quando terminou de o padre fazer a entrega dos dons, você sabe qual que é essa parte, né? Que é aquela parte em que as pessoas entram trazendo o pão e o vinho, entregam nas mãos do padre, o padre faz as orações sobre as oferendas e termina o canto. E a última é o cântico que acompanha a comunhão. Então terminou o gesto da comunhão, a pessoa, né, a procissão que acompanha a comunhão, a pessoa para o canto também. Então esse canto ele dura só quanto ele precisa durar. Outra tipologia é o canto que é rito. Se o canto é rito, ele precisa ser cantado inteiro. E aí facilmente a gente sabe quais são, né? Cântico do ato penitencial, o hino de louvor, o cântico do aleluia, depois você tem o santo, o Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, desculpa. Então são cânticos que constituem rito e eles precisam ser cantados em todas as liturgias, não podem ser abandonados. Isso, né? E essa parte dos cantos do ato penitencial e do glória que você citou, e também de outros que são litúrgicos, né? As estruturas que a gente deve observar para fazê-las litúrgicas, elas devem seguir exatamente aquilo que rege a oração, a parte ritual, não é isso? Exato. Então, olha, o cântico que é rito, ele tem uma fórmula própria. Ele muda só a melodia, tá? O canto que é rito, ele por exemplo, o ato penitencial. Você pega lá no missal romano, tem as possibilidades de variações, mas não pode sair daquilo ali.
né, que é cantar Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Então, se alguém começa a cantar alguma coisa que está fora disso aqui, um pedido de perdão, uma súplica de misericórdia, por mais que seja muito bonito, às vezes a pessoa diz assim, mas esse canto é bonito, mas ele não foi feito para liturgia. Então, ele pode entrar nessa dimensão do canto que é religioso, pode ser cantado em outros lugares, por uma cultura social, um momento, né, de oração, tudo. A mesma coisa acontece com o hino de louvor. Com relação ao hino de louvor, acontece uma coisa muito interessante, porque muitos grupos confundem o hino de louvor com glória. O glória, eu digo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? E com muitas formas diferentes. Se pode dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem uma música que todo mundo gosta, é uma música muito bonita, mas ela não é um cântico litúrgico, é um glória e não um hino de louvor. É aquele que diz assim, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Isso aqui é a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O hino de louvor tem uma estrutura própria, né? Ele vai lá, ó, glória a Deus nas alturas, paz da terra aos homens por ele amados, Senhor. Por que a gente precisa respeitar essa letra, Everton? Por quê? Simplesmente porque ela faz parte da tradição da igreja. Né? A gente não pode, eu não tenho autorização, eu não tenho autoridade para abandonar uma coisa que a igreja me entregou. Ela colocou nas mãos dos músicos esse dom maravilhoso. Então a gente precisa respeitar e fazer ele brilhar mais. Né? Com certeza. E quais os cuidados que a gente deve tomar na hora de montar a parte musical de uma missa? Principalmente, pessoal, os grupos musicais que agora você citou no final do seu comentário, e que são as pessoas que ficam responsáveis por isso. Quais são os cuidados que elas devem tomar na hora de fazer essa seleção que vai se encaixar ali na celebração litúrgica e que tem a ver também com a semana, né? Enfim, com uma série de fatores que englobam ali a celebração que eles vão fazer cantando. Então, olha, antes do músico colocar a mão no lápis e no papel para começar a escrever qual cântico ele vai cantar na liturgia daquele domingo, ele tem que fazer uma outra coisa. Ele tem que entender qual é o papel dele naquilo e qual é a missão dele. Então, um papel. O papel é quando a pessoa diz assim, qual que é a minha função diante da liturgia, né? A função do músico é servir a liturgia. Ele precisa servir a liturgia, não ser servido pela liturgia. Porque alguém poderia, por exemplo, eu gosto sempre de contar esse caso que um amigo me contou na Itália, quando eu estava lá estudando. Disse que o André Bocelli chegou para poder participar de uma igreja muito pequenininha, lá numa igreja simples, de uma zona rural. Então o grupo de canto chegou e pediu para ele assim, canta pra gente alguma coisa. Ele falou, não, eu canto no teatro, na igreja cantam vocês. Né? E depois, quando eu estava em São Paulo, um outro amigo me contou uma experiência vivida parecida com o Sérgio Reis, né, no sul do país. Ele é parece que Santa Catarina, né? E ele chegou na igreja, o violonista chegou para ele dizendo assim, olha, você toca melhor do que eu, você canta melhor do que eu. E ele disse assim, mas isso aí é papel seu. Né? Cantar na igreja eu vim aqui para rezar. Então, ou seja, precisa distinguir isso. O músico não está ali para fazer um show, ele está ali para servir a liturgia. Então, por mais que tenha alguém sentado lá no banco que saiba mais música do que ele, ali naquele momento ele está a serviço de Deus. Esse é o papel dele. Então, se ele está ali a serviço de Deus, ele não pode dobrar a liturgia para falar o que ele quer. Pelo contrário, ele tem que fazer a liturgia dizer o que ela quer dizer. Então aí entra a missão dele. A missão do músico é perguntar à liturgia assim, olha, o que é que eu devo cantar hoje? E não dizer para a liturgia, hoje eu quero que esse canto encaixe aqui nessa liturgia. Né? Essas são as duas primeiras coisas que ele precisa fazer, porque se ele não tiver consciência disso, ele transforma a igreja num palco. Ele transforma os cânticos da missa em barzinho e violão. Tá bonito, ele está cantando ali, mas ele está se exibindo, ele está se mostrando, e na verdade não é para isso. Ele precisa conduzir aquele grupo ali, aquela assembleia, a fazer uma experiência de fé. Ou seja, ele é a porta, isso aqui que eu acho bonito, eu gosto sempre de repetir isso, ele é a porta de entrada para a experiência mística na liturgia. Se ele não fizer isso, ele atrapalha. O músico que não serve a liturgia, ele atrapalha a liturgia. Aí você perguntou os critérios, né?
Isso. Então, o critério primeiro ele vai pegar, agora ele já está com o papel e a caneta na mão. Ele vai estudar o tema da liturgia. Né? Ele vai ler os textos bíblicos. Mais do que isso, ele não pode esquecer isso aqui que eu vou falar. Ele vai ler também as antífonas, porque é a antífona que vai dar ao músico o tema que ele vai cantar em cada música. Porque o cântico de entrada, ele não é só um cântico que vai dizer que a pessoa está entrando na liturgia, não. Não é só isso, não. O cântico de entrada, isso também. Mas o cântico de entrada, ele precisa ser escolhido de acordo com a antífona do dia, porque a antífona do dia te dá o mistério da vida de Cristo que está sendo celebrado naquele domingo. Num domingo a gente está celebrando Cristo que vai acompanhando os apóstolos a caminho de Cristo que se revela ao partir do pão. O cântico de entrada tem que dizer aquilo ali. Mas não sou eu que vou adivinhar, não, está escrito lá. É a antífona do dia. Né? Ele vai dizer assim, olha, Cristo que é mestre que se revela para a comunidade. Está escrito lá na antífona de entrada. Ele começa por ali. Se ele não souber, canta outro, né? Claro. Isso. E assim por diante. Ele estuda o tema do dia e a partir do tema do dia ele dá a resposta com o cântico que ele propõe. Às vezes é um cântico que ele conhece, às vezes é um cântico que ele precisa aprender para ensinar para a comunidade, etc. Ótimo. E é bom você falar isso, porque em cima do comentário que você fez, a gente vê que é importante quem faz a parte musical nas celebrações conhecer sobre liturgia. E a gente tem uma satisfação Com muito certeza. grande da gente poder oferecer não só a quem faz parte dos grupos de música da igreja, mas também a toda a comunidade, um espaço como esse para que eles possam absorver ainda mais ensinamentos sobre a liturgia que nem eu, nem muitos amigos meus da Pascom, nem a comunidade em si, tinham ideia de alguns detalhes importantes. A gente vem abordando a liturgia de semana, nós estamos entrando agora no primeiro mês, né, do Pascom Entrevista, são todas as segundas-feiras, e a gente veio abordando parte por parte. A primeira edição foi uma parte litúrgica de uma forma mais geral, e depois a gente subdividiu em liturgia eucarística, liturgia da palavra. Hoje nós estamos falando sobre música na liturgia e as pessoas estão conseguindo, né, ter esse momento e esse espaço para poder aprender um pouco mais e poder aplicar isso também, não só no dia a dia, como também durante as celebrações. Né? Interessante, né? Então, o Concílio Vaticano II promulgou um documento chamado Sacrosanctum Concilium, Sacrosanto Concílio, significa, que é o documento sobre a liturgia do Vaticano II. O que é um concílio? Concílio é um elemento que reúne os bispos do mundo inteiro junto com o Papa para tomar orientações sobre os rumos que a igreja precisa seguir. Então, o Concílio Vaticano II, feito e concluído pelo Papa Paulo VI, deu essas orientações. Ele fala uma coisa sobre a formação litúrgica. Ele diz assim, olha, a formação litúrgica não é uma coisa que você faz hoje e acabou, não. Inclusive, tem esse documento aqui, eu estou até com ele aqui por perto, olha. Esse documento aqui está dando para vocês verem, acho que estão por causa da luz. Introdução Geral ao Missal Romano. É um texto que a gente precisa ter em casa. Baixa na internet que você encontra o PDF dele. Introdução Geral ao Missal Romano. Ali você encontra uma frase muito importante. É um texto também que foi promulgado pelo Papa Paulo VI e nenhum Papa ousou mudar depois dele. Tá? Ele diz assim, a formação litúrgica, a instrução à liturgia, ela deve ser seguida pelos bispos, pelos padres, pelos leigos. Todo mundo o tempo inteiro tem que estar estudando a liturgia. Cada padre, quando vai começar a missa, ele já fez em casa a meditação do texto bíblico, ele já preparou aquela liturgia. Cada liturgia precisa ser estudada, não só intelectualmente, hein, mas com o espírito, com o coração. Exatamente. Um dos nossos músicos aqui que contribuem com a gente aqui na paróquia, o Jean Soares, ele encaminhou algumas perguntas para poder fazer para o senhor hoje, padre. Uma delas é... Vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá. Qual a sua opinião em relação a ter um momento específico de reflexão com música na missa? Então, olha, vamos ter que entender o que ele tá dizendo com reflexão com música, tá?
Porque a música pode ser usada, assim, como uma forma de comunicação, né? Um pregador que no meio da pregação pede que seja cantado um refrão, ou que ele queira que conclua aquele momento com com uma canção, mas isso não está na ordem do ministério da música, hein? Está na ordem do pregador, ele pode escolher, aí no caso o padre, né? Ele pode escolher que aquela homilia se inicie com uma música, mas não está, não toca ao músico, ao ministro da música escolher se isso vai acontecer ou não, mas ele pode em diálogo com o padre propor. Agora, observe bem uma coisa, que no passado existiu uma tentativa de introduzir na liturgia um cântico chamado cântico de meditação, ele substituiria o salmo. Isso foi uma experiência que depois foi cortada, foi a CNBB e os bispos do Brasil começaram a dizer assim, olha, isso aqui não pode acontecer na nossa liturgia, porque isso não está certo, né? O salmo é texto bíblico e precisa ser cantado. Então, eu quero dizer o seguinte, esse canto, ele pode ser cantado, sim, basta que ele, primeiro, não substitua um outro rito, segundo, que ele não seja uma substituição à leitura da palavra de Deus, tá? Suponhamos, depois da comunhão, é previsto, inclusive, que naquele momento ali, depois da comunhão, se faça um momento de meditação, e por que não, com uma música, mas a música não pode roubar o momento de silêncio. Porque depois, se tiver um espacinho, eu quero falar sobre isso aqui, porque às vezes a gente confunde o lugar da música, e a música e o silêncio, elas precisam estar juntos. Sem silêncio não tem música, né? Eu digo assim, a música é o ventre vazio a partir do qual nasce a música, porque se o ventre não tiver vazio, não nasce uma criança. Então o silêncio é o ventre do nascimento da música. Exatamente. Ótima resposta, inclusive. Ele também perguntou com relação ao Pai Nosso. Qual o Pai Nosso certo para cantar em uma celebração, quando porventura puder fazê-lo cantado? Isso. Então, olha. Desculpa, eu não entendi, falhou. Não pode mais fazer cantado, Pai Nosso. Você pode cantar um Pai Nosso, e o Pai Nosso foi sempre cantado na liturgia gregoriana, se canta o Pai Nosso todo dia, tá? E o Pai Nosso, aquele Pai Nosso gregoriano é muito conhecido, né? Pater noster qui es in celis. Então, esse texto, ele é a base. E quando a gente vai cantar o Pai Nosso, ele tem que ser o texto do Pai Nosso. Ele não pode ser um outro texto, né? O que tem um refrão, que tem uma interjeição, ou uma palavra que se repete, não tem problema nenhum. Mas o importante é que exista um respeito ao texto daquele dia. Porque se não for respeitado o texto, ele mudou, não é mais o Pai Nosso, é uma poesia que ele fez, né? Tem um Pai Nosso que tem inclusive um erro teológico grandíssimo, que é aquele que o Padre Marcelo costuma cantar sempre, né? Ele diz assim, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Ali, eu conheci uma pessoa que explicou por que ela conheceu o autor, por que ele escreveu aquilo ali. Ele disse assim, porque ele era um agente penitenciário e ele passava muitas dificuldades no presídio com as pessoas que chegavam lá, e um dia ele chegou à conclusão de que ele não poderia mais rezar o Pai Nosso. E ele disse assim, olha, eu não consigo rezar o Pai Nosso porque eu não sou capaz de perdoar, então eu tenho que acreditar no perdão de Deus que é maior por mim do que eu dou ao outro. Mas não foi isso que Jesus falou, né? Então ele pode até fazer isso, ele pode cantar, não tem problema não, mas não foi feito para cantar na missa, essa música. A não ser que você corrija aquele pedacinho ali. Então eu digo para as pessoas aqui da paróquia, dizer para elas assim, olha, quando vocês forem cantar, não digam e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Canta como está lá o texto do Evangelho. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Aí dá a prosódia correta e você pode cantar daquele jeito. Verdade, não precisa de fugir dela, totalmente, né? Até porque ali tem uma coisa interessante, porque os erros em torno do perdão são muitos. E hoje, até na minha meditação de manhã, eu estava me perguntando isso, porque o evangelista João diz, cuidado, para que quando Jesus vier, a gente não se escandalize da segunda vinda dele. Aí eu comecei a me perguntar do que a gente poderia se escandalizar. Aí fui fazendo uma memória, o que escandalizou na primeira vinda,
e que poderia nos escandalizar de novo na segunda vinda de Cristo. E o maior escândalo foi o perdão. Que ninguém consegue entender por que perdoar. E Jesus diz assim: perdoai, senão vocês não vão ser perdoados, né? E a gente erra exatamente ali, né? Com certeza. É bacana você falar isso para o pessoal, porque aqui também a gente está tendo agora a oportunidade com o Padre Everaldo de fazer a leitura orante da Bíblia todas as terças-feiras. É onde a gente coloca a palavra que é Espírito e Vida, que é o quadro dele que entra todas as terças na parte da noite. E, inclusive, amanhã nós vamos ter a primeira leitura orante, né, que o Padre Everaldo vai fazer, que ele ainda está lá no Antigo Testamento, vindo fazendo um breve histórico do Antigo Testamento, e ele parou, nessa edição, ele parou no livro de Ruth, e ele fez uma leitura orante de um trecho de um dos capítulos do livro de Ruth, que é bastante importante para as pessoas assistirem amanhã e verem como é que se faz aí, é um modelo mesmo de como se fazer uma leitura orante, que é o que você acabou de explicar para a gente. Você leu hoje, durante a sua meditação, a sua reflexão, você leu o Evangelho de João e tentou aplicá-lo para os nossos dias, nos dias atuais, e pegou um fator ali, uma fagulha, que pode ser um fator motivador para a gente continuar firmes na fé, né? Uhum, com certeza. É isso, eu acho que a leitura orante, ela deve anteceder a escolha. Quando eu dizia lá, perguntar para a liturgia o que ela precisa, eu estava me referindo a isso. Por quê? Eu digo que, para poder fazer uma boa comparação, você gostaria que o padre chegasse na missa e não soubesse o que ele precisava falar, pregar? Né? Então não tem como. Então o músico ele não pode chegar na igreja sem saber o que ele vai tocar. Tá? Que é a mesma sensação que a pessoa tem quando o padre não preparou a homilia, ela tem quando a pessoa não preparou o canto. Aí o músico diz assim: não, mas está tudo certo, está tudo correto, está tudo bonito. Não está, né? Não está, e não pode, ele precisa respeitar a liturgia. De novo, um outro exemplo para falar do respeito ao texto bíblico, ao texto litúrgico, a necessidade de fazer a leitura orante antes de escolher os textos que vão ser cantados, é o seguinte: olha, suponhamos que eu cheguei na liturgia, aí você faz a leitura, aí eu faço a leitura do Evangelho, aí depois eu digo para as pessoas aqui: olha, gente, eu não vou pregar sobre o Evangelho de hoje, não, mas eu vou pregar sobre umas frases de Cecília Meirelles que eu acho muito bonito. Você acharia legal? Não acha, né? Mas por que a gente acha que é certo o músico falar assim: olha, eu não vou cantar esses cantos, não, vou cantar outros, né? Ou se não pega assim: olha, que parte da missa caberia esse canto aqui? Não foi feito para ali, né? Pode ser lindíssimo o texto da Cecília Meirelles, mas ele não foi feito para a missa. Então, uma música que não foi feita para a liturgia não pode ser cantada na liturgia. É a mesma falta de respeito do padre que substitui o texto do Evangelho e vai falar lá de outra coisa. Vou falar da minha vida que é mais interessante. E a mesma coisa, um músico que canta um texto que não foi feito para a liturgia. Exatamente. Outra pergunta do Jean é a respeito de como introduzir músicas novas, carismáticas no roteiro das missas. Aqui entra um pouquinho no que você já explicou lá atrás, na questão de preparar de acordo com o que está sendo celebrado ali naquela liturgia, né? Uhum. Olha, mas aqui tem duas coisas aqui. Tem primeiro que está falando de músicas novas e outra coisa é falar de liturgia, de músicas carismáticas. Uhum. Então, olha, primeiro então eu vou falar só sobre músicas novas. Eu acho muito interessante a gente cantar músicas novas na liturgia, mas cuidado, não é um novo pelo novo não, tá? Porque é um novo se necessário, só se necessário. Porque alguém uma vez me disse assim: ô padre, mas por que toda missa a gente tem que ficar cantando esse mesmo cântico? Aí eu perguntei para ela assim: então vamos mudar, faz o seguinte, na música quando for um parabéns para você, quando for dia do aniversário, não canta parabéns para você não, porque toda vez é o mesmo canto, né? Ou então a gente faz o seguinte: você vai inventando cada vez um canto diferente para cantar no dia do parabéns para você. Você conseguiria? Cada vez nova. Olha, gente, hoje é aniversário do fulano, tá? Então eu fiz uma música nova, eu descobri lá, foi o padre fulano que compôs, foi o fulano de tal que compôs. Então, ao invés de que a gente cantar essa velha que vocês estão cansados de cantar, vamos cantar outra nova. Aqui, essa aqui, canta essa. Faz o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito?
Não tem. É. Não tem, porque aquele canto que às vezes é repetitivo, ele é próprio para aquele dia e ele traduz a cultura daquela comunidade. É um respeito que a pessoa precisa ter, inclusive, com a comunidade. Então, canto novo, sim, se necessário, tá? Porque é claro que você não vai fazer, como eu gosto sempre de citar, uma comunidade que eu conheci, que é o seguinte, eles cantavam sempre, toda vez o mesmo canto, mas isso lá em 1900 bolinho, quando eu era criança, hein? Então eu chegava lá, tá, eu estava fazendo uma visita a essa comunidade, no primeiro dia, Senhor, quem entrará? Se o terceiro dia, Senhor, quem entrará? Morreu alguém, era missa de corpo presente, Senhor, quem entrará? No santuário para te louvar, conhece, né? Senhor, quem entrará? Aí, depois, quando era missa de aniversário de bodas, qual que era o canto de entrada? Senhor, quem entrará? Calma, não pode ser assim, né? Então, tem que adaptar, e às vezes, para fazer adaptações, a gente precisa introduzir músicas novas. Mas você introduz músicas novas a conta gota. É um conselho que eu dou, viu? Porque se você trouxer tudo novo, você matou a comunidade. Matou a comunidade, porque a música é expressão cultural, ela é ethos. Né? Ethos significa espírito, vamos para traduzir mal, tá? É o espírito que une toda aquela comunidade, ela se sente feliz quando ela se reconhece no canto. Né? Então, um canto novo não tem essa propriedade de imediato. Então, se você cantou, tem que cantar 5 músicas, no máximo uma pode ser nova, as outras precisam ser conhecidas e a comunidade precisa reconhecer ali. Isso aí. Uma última pergunta do Jean. Algumas músicas antigas que não podem ser cantadas na missa. Tem a ver com o que você falou lá atrás com músicas que são religiosas, mas que não são litúrgicas? Sim, existem músicas que já foram muito cantadas na liturgia, mas não poderiam ser cantadas nem quando foram compostas, tá? Mas o Jean me perguntou também sobre música carismática, e me dá a possibilidade de responder isso também. Verdade. Porque também entra na dimensão da chamada enculturação, porque uma coisa que o concílio pediu foi que cada cultura fosse representada na música que ele canta. Claro que é muito difícil para nós, por exemplo, que sair cantando um cântico gregoriano que não diz, não vou dizer que não diz nada não, porque todo mundo quando escuta o gregoriano sente paz, né? Mas diz pouco, né? Ou então se eu vou buscar uma música lá uma música chinesa e começo a cantar aqui, as crianças estão cantando coreano, né? Os adolescentes adoram bandas coreanas. Mas a música carismática, ela pode sim ajudar. O que a gente não pode fazer é transformar a música carismática num tsunami, tá? Que eu quero dizer com o tsunami? O tsunami é uma coisa que chega, a onda ela chega lentamente, né? Ela pode até invadir a enseada, tudo, mas o tsunami ele vem arrastando, rebentando tudo. Cuidado com essa história de ter que enfiar a música carismática na liturgia de tudo quanto é força, porque senão a gente sai matando o resto tudo. Ah, se não é carismática, não pode cantar. Se não traz esse estilo novo, não tem lugar na nossa liturgia. Mas escuta, e tudo aquilo que foi composto já, né? Então, podemos sim cantar músicas carismáticas, e às vezes alguns certos grupos poderiam até se sentir bem interpretados por esse tipo de música. Mas cuidado para não ser a única música, porque senão você matou aquela comunidade de senhoras idosas, você não dá espaço para aquelas pessoas que gostam de um outro estilo musical. Então, principalmente quando se trata de uma comunidade muito eclética, tá? Em termos de idade, de cultura, né? Porque se você vai numa missa que é só de jovens, é uma história. Se você vai numa missa que tem gente de todas as idades, é outra. Se vai numa missa que tem crianças, é uma outra coisa. Né? Aí a outra pergunta foi sobre o quê? Músicas sim, daquelas músicas que não entram, né? Antigas, por exemplo, aquela que é muito bonita, Glória, Glória, Aleluia, Glória, daquilo não foi feito para ser cantado na liturgia, né? E agora, o problema é quando algumas músicas foram feitas para ser cantadas na liturgia e elas não são adequadas, né? O compositor errou, e isso acontece. O padre Zé Cândido é um padre de Belo Horizonte que que foi um grande compositor, deve estar compondo ainda, mas as músicas dele, por exemplo, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos,
Ele conta uma coisa que é bem interessante, ele explica o seguinte: houve na igreja um período que todo mundo queria experimentar o que funcionava. Então alguém aparecia com uma composição e colocava aquilo na liturgia. Todo mundo foi. E de repente algumas pessoas começaram a fazer fora do missal, sem estudar a profundidade do texto litúrgico. Então a gente não precisa repetir o erro que eles cometeram lá atrás e já disseram assim: nós erramos, isso não foi feito para a liturgia, a gente não precisa ficar repetindo, não. A gente tem que parar e começar a cantar outras coisas que estejam adaptadas, sejam aptas para a liturgia, coisas que sejam servas da liturgia, não que sejam que dobra a liturgia para poder fazê-las entrar ali, né? Isso mesmo. E aí, só para concluir isso, né? Quer dizer, usar uma música que seja apta para a liturgia, que seja feita para a liturgia, mas que seja correta. Acho que esse conteúdo é importante. Ótimo. E a gente sabe, né, e a gente coloca aqui, inclusive, hoje a gente não colocou, porque sabia que era o senhor que está conosco aqui, todas as aberturas das nossas transmissões aqui do Pascoal Entrevista, a gente coloca um trechinho na parte inicial do hino do segundo sino do Arquidiocesano, né? Então, por que não pôs? Pois é. Aqui na transmissão ao vivo a gente não tem muito problema. O problema é quando a gente vai para a publicação posterior no YouTube, a gente tem um problema com relação ao direito autoral, né? Quando a gente faz uma publicação de um vídeo que coloca uma música que não é nossa por direito, o YouTube nos notifica. Então hoje eu não coloquei para a gente não ter esse problema de notificação do YouTube. Mas como você está aqui, e essa composição é sua, né, João Francisco? Sim, é minha. E a gente sempre coloca, porque ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, e a gente está podendo aplicar na prática o que o segundo sino do Arquidiocesano colocou como pilar principal, né? Que é ir mesmo levar o evangelho, né, pelas ruas e sobre os telhados, né? As pessoas estão sendo igreja em casa, estão tendo essa oportunidade de aplicar isso todos os dias. E como você é compositor e domina um pouco essa parte da área musical, como é que é o seu processo de composição? Às vezes vem na hora, porque vocês estavam lá, o sino do Arquidiocesano foi acontecendo e você foi preparando, ou foi uma demanda, o bispo chegou para você e falou assim: João, eu preciso que você faça agora uma letra para esse momento que nós estamos querendo empregar na igreja. Como é que é esse processo de composição? Então, a composição, ela depende um pouco de da necessidade, né? Porque às vezes nasce simplesmente como uma expressão. Eu gosto de dizer que a composição, quando ela acontece desse modo, né? Ela é uma expressão de uma síntese espiritual. Então você está fazendo um processo de vida espiritual, está rezando e tal, então alguns elementos aparecem na sua vida e você transforma aquilo numa música. Como, por exemplo, eu publiquei uma música aqui no meu canal também do YouTube, que se chama Estou Aqui, Senhor. É uma música que significa a saudade desse momento que a gente está vivendo, né? Mas a síntese dessa saudade é pensar que a saudade nos aproxima de Deus ao invés de nos afastar dele. Então isso é uma coisa que nasceu com muita espontaneidade. Agora, diferente quando você diz assim: não, eu vou sentar e vou compor uma música. Então, como é o caso do hino, né? Seja do primeiro hino, como desse segundo aqui. Aí eu tive que fazer um estudo. Então eu estudei, em primeiro lugar, que conteúdo deveria estar ali. Depois eu fui estudar que melodia traduziria aquilo da melhor forma, traduziria, né? Aquilo da melhor forma para as pessoas, etc. E depois eu faço isso se confrontar com algumas pessoas. Tem o que eu chamo do processo de nascimento da música. Por exemplo, eu mando para algumas pessoas, inclusive o Padre Everaldo recebeu. Eu mando para algumas pessoas e faço eles me devolver como é que eles estão ouvindo aquilo, né? Aí de fato, aquela melodia que eu mandei para o Padre Everaldo, mandei para outras pessoas que estavam em contato comigo naquele momento, mudou. Não foi a mesma que eu mandei no primeiro momento, ela foi mudando no decurso do nascimento, né? Ela foi nascendo aos poucos. Mas o estudo específico desse hino,
aconteceu por conta dos encontros que foram promovidos como é que fala? Da equipe do sínodo, né? Porque alguns encontros eram para todos. Então eu tive a inspiração, assim, aquela inspiração que animou, que fez despertar, digamos, o embrião do hino do sínodo, foi no retiro do clero. Porque ali o Padre Doniz deu uma palavra, e eu gostei muito daquela palavra dele, sobre ele contou uma história para poder explicar o que é o sínodo, né? Então ele conta assim, o sínodo é uma mulher que construiu uma tenda no meio de um lugar de guerra e disse assim, quem está dentro dessa tenda vai viver só em paz. Aí tem uma cena muito forte que ele conta assim, naquela cena eu me emocionei e gostei muito. Aí diz assim, então, quando a mulher foi lá fora chamar todas aquelas pessoas que estavam faltando, ela encontrou pessoas que eram renitentes, que estavam com o coração fechado e entraram, inclusive, armadas dentro da tenda da paz. Mas quando elas chegaram diante do menino na manjedoura, então o coração delas se amoleceu. Ou seja, diante de Cristo, que parte o pão, tinha isso, né? O menino tinha na mão um pão que ele partia e entregava. Diante do menino que parte o pão, que se entrega como pão, a gente amolece o coração. Então é isso. Ali tem, então, na primeira parte tem falando o que é sínodo, né? E sinodalidade é viver fraternidade, comunhão, mas tem uma outra coisa, compreender as direções do Espírito. Não é só eu mesmo que vou viver a sinodalidade, não, o Espírito Santo que nos mostra para onde a gente vai. Aí na segunda parte tem isso, dessa fala do Padre Doniz, né? Na terceira, os rigores da discórdia não podem continuar, a gente precisa abrir mão deles, viver em paz, né? E depois, na segunda parte, tem a encíclica do Papa Francisco, que fala da igreja em saída, que inclusive é um motivo que a igreja aqui de Juiz de Fora escolheu, né? E que a gente repete sempre, uma igreja em saída, é uma igreja em missão. Exatamente. Que é o espírito dos cristãos, né? Lá atrás já, porque a igreja sempre foi caminhante, né? Sempre foi de procissão mesmo, né? Desde lá dos tempos antigos, nas antigas escrituras, que a gente está podendo acompanhar agora também com o Padre Everaldo, né? Do Êxodo, por 40 anos, né? No deserto, a procissão de fé ela é sempre caminhante. Então, Sim. o do Papa Francisco tem tudo a ver, e o sino da Diocesana abraçando isso foi sensacional. O pessoal está pedindo aí para você dar uma palhinha do hino para a gente, já que não pôde tocar. Você tocando todo direito, tá tranquilo. Mas tem que poder tocar aí também, ué, não pode não? Mas tá bom, eu vou tocar o... Hã? Eu posso tentar colocar aqui. Eu toco violão. O problema é que depois trava. Mas eu tenho como te liberar para você, não tem não? Vou tocar então. Pode tocar, não tem problema não. Não tem, lá na hora também se notificar. O autor tá tocando aqui no vídeo. Foi o compositor. De evangelizar, proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai. Vem chegando tempo novo de fé e de esperança. Caminhemos todos juntos, bem unidos como irmãos. Dizer sinodalidade é dizer
fraternidade e comunhão, conhecer as direções que o Espírito nos dá e de evangelizar, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai. É isso. Muito bem, muito obrigado. Quero ver se eles vão me Nada, notificar. eu que agradeço. Qual foi o tempo lá, vamos ver o que dá. Bom, de qualquer forma, a gente está chegando agora na retinha final mesmo, estamos nos últimos minutos aqui da nossa transmissão. Quero agradecer ao Padre João Francisco pela oportunidade e reforçar que as portas aqui da Paróquia Santa Terezinha estão sempre abertas. Qualquer sugestão de conteúdo que você queira sugerir e também participar também numa próxima, conversando aqui com a gente, esse espaço vai estar aberto aqui para o senhor e também para quem o senhor indicar, né, que quanto mais o leque de assuntos a gente tiver aqui para poder abordar com os nossos irmãos e irmãs, mais conhecimento todos nós vamos ter. E se você quiser deixar alguma última mensagem, alguma última reflexão acerca do nosso tema mesmo, ou de qualquer outra coisa, tá aqui o espaço final para você, beleza? Eu quero parabenizar, né, aqui a Paróquia Santa Terezinha por essa iniciativa bonita de fazer esse grupo de estudos, né, que é aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Parabenizar porque isso é uma necessidade, né? Como eu disse, a igreja nos pede que a gente aprofunde sempre o sentido da liturgia na nossa vida, da liturgia na vida da igreja e da nossa prática litúrgica, para que ela seja sempre melhor. A liturgia ela não é infinita, digamos assim, ela não se esgota mais, nunca, né? Então a gente precisa sempre aprofundar o sentido da liturgia. E cada uma das partes que você pegar vai ter elementos suficientes para poder debater. Se você pegar uma parte pequenininha da liturgia, você pode trabalhar muita coisa a respeito dela. Então eu quero dar os parabéns a vocês e incentivar que vocês continuem mesmo trabalhando nessa direção, né? Divulgando, inclusive para a comunidade, para que as pessoas da comunidade, compreendendo melhor o sentido da liturgia, possam celebrar melhor, né? Possam dar continuidade à boa celebração da liturgia. E como é que faz isso? Através desses meios que nós estamos precisando usar hoje, os meios de comunicação, e fazer bem, né? Sem dúvida. Mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação, lembrando para vocês aí que nos acompanham que amanhã nós vamos ter a edição número 4 aí da palavra, que é Espírito e Vida, né? O Padre Geraldo fez a preparação bacana para a gente amanhã das escrituras sagradas lá do Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho do livro de Ruth amanhã. E na quarta-feira tem Terço dos Homens, você pode acompanhar conosco aqui também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Temos também a celebração da missa às quintas-feiras, com adoração ao Santíssimo. E na sexta-feira tem o diácono João Roberto trazendo as riquezas da fé católica, né, as curiosidades da igreja, alguns pontos, alguns fatores importantes. Na semana passada ele falou sobre o diaconato, esse vídeo está disponível no nosso canal no YouTube para você assistir também. Estão sendo bem bacanas os nossos conteúdos, e quanto mais pessoas estiverem participando, assistindo, compartilhando também, né, os nossos conteúdos, mais pessoas vão ter a oportunidade de enriquecer o seu conhecimento na fé. Ok? Um abraço para todos vocês. João Francisco, Padre João Francisco, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, viu? Forte abraço e até a próxima. Nós estamos esperando para mais. Opa, caiu minha live aqui. Pode contar comigo, tá? Precisando, eu tô aqui, tá certo? Tá, obrigado jóia. pelo convite. Valeu, boa noite, gente. Um abraço para vocês. Bom, boa noite. Pascom Entrevista. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau.